Bom dia a todos, pessoal! Estamos na metade da semana da Química, né? No nosso quarto dia, nós vamos continuar vendo Química Geral, tá? Que é como é um dos assuntos mais cobrados, então a gente vai fazer mais um exercício sobre Química Geral. Então, esse exercício caiu na prova da FUVEST de 2017. Então, vamos resolver famoso cálculo estequiométrico. Então, esse cálculo estequiométrico, ele aborda a reação de combustão, que é um dos assuntos que mais caem nos vestibulares. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano, C3H8, e 250 litros de ar foram colocados em um reator, ao qual foi fornecida a energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, o que indicou que a reação havia se encerrado. Com base nessas observações experimentais, 3 afirmações foram feitas. Aí ele deu aqui a composição aproximada do ar em volume, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, vamos começar aqui a resolver. Então, vamos entender aqui essa reação de combustão. Então, primeira coisa, vamos analisar a quantidade de oxigênio para a combustão, tá? Que ele não deu, ele deu apenas o ar e deu o propano, tá? Então, vamos calcular a quantidade de oxigênio. Então, em 250 litros de ar, contém 20% de oxigênio, então o volume de oxigênio será, então 250 litros corresponde a 100%, 20% será X, então X é 50 litros de oxigênio. Então, agora o próximo passo, considerando os gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção de moles é a mesma para o volume. Então, vamos escrever aqui a equação. Então, do propano, a reação de combustão é C3H8 mais oxigênio, dando CO2 e água. Então, a gente faz o balanceamento aqui dos índices, né, dos coeficientes estequiométricos, dá 5 oxigênio, 3 CO2 e 4 água. Então, como a gente afirmou aqui que a proporção de moles, então os coeficientes estequiométricos, é o mesmo para o volume. Então, se 1 litro de propano tem 5 litros de oxigênio, estequiometricamente, então 50 litros terá Y. Então, Y é igual a 10 litros de propano. Então, propano, este valor é o valor estequiométrico de propano que reage na combustão. Então, como diz o enunciado que a gente utilizou 50 litros, então, na verdade, o propano, a gente pode dizer que ele está em excesso, tá? Que ele alimentou alimentou 50 litros. Então, portanto, o oxigênio é o nosso reagente limitante, é o reagente que está teoricamente em falta, né? É o que vai ser consumido estequiometricamente. Então, nós temos volume de oxigênio, quantidade de oxigênio, e nós temos a quantidade estequiométrica do propano. Então, vamos começar agora a entender as afirmações. Foram 3 afirmações. Então, primeira afirmação, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é montar a equação da reação de combustão incompleta. Então, reação incompleta é quando forma a fuligem, né, o carbono. Então, vamos montar aqui a equação C3H8 mais 2O2, dando 3 carbonos mais 4 água. Então, se 1 litro de propano corresponde a 2 litros de oxigênio, e a gente diz que o reagente limitante é o oxigênio, então é 50 litros. Então, a gente calcula aqui o propano estequiométrico. Então, propano estequiométrico para 50 litros nessa reação de combustão incompleta é 25 litros. Ou seja, ainda continua em excesso. Então, ela é uma afirmação verdadeira, porque ainda resta propano no reator. Ele está em excesso. Então, é verdadeira. Segunda afirmação.
Para que todo propano reagisse considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. Então, pelo que a gente entende aqui, se a gente considerar que ele vai reagir completamente, então ele vai ser o nosso reagente limitante. Então, vamos considerar que o propano é esse reagente limitante na combustão incompleta. Então, se um litro de propano reage com 5 litros, os 50 litros que alimentou, a gente vai considerar que ele reage completamente. Então, quanto que a gente gasta de oxigênio? Então, é utilizado 250 litros de oxigênio, só que a gente precisa saber da quantidade do ar. Então, a gente vai calcular a quantidade de ar. Então, portanto, a quantidade de ar seria 250 litros, está contido em 20% do ar. Então, 100% do ar seria N. N igual a 1.250 litros de ar. Tá? Então, a gente considera que eu precisaria de, no mínimo, 1.250 litros de ar para que o propano reagisse completamente, e não 750 litros. Portanto, essa afirmação é falsa. Vamos para a próxima afirmativa. A última, número 3. É provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Então, o que vocês acham? Acha que formou fuligem? Então, o nosso reagente limitante, pensando em reagente limitante, quem é o reagente limitante nessa combustão do problema? É o oxigênio. Então, provavelmente, sim, pode ser que sim, porque a reação, parte dela pode ser uma reação completa e a outra parte pode ter sido incompleta, porque pode ter havido falta de oxigênio. Então, como o propano está em excesso, é provável que ocorra a combustão incompleta. Então, a gente tem muito propano e menos de oxigênio para realizar a combustão completa. Então, uma parte vai ter reação de combustão completa e outra parte vai ser incompleta, quando começar a haver a falta de oxigênio. Então, portanto, vai haver a formação de fuligem. Então, ela é verdadeira. Então, ele dá essas afirmações. Está correto apenas o que se afirma em letra A, 1, B, 3, C, 1 e 2, D, 1 e 3, E, 2 e 3. Então, as nossas afirmativas corretas é a 1 e a 3. Então, 1 e 3 corresponde à letra D. Então, a nossa afirmativa D é a nossa resolução correta. Então, terminamos aí nosso exercício e espero que tenha ajudado aí a tirar as dúvidas de vocês sobre conceitos de estequiometria como reagente limitante e reagente excesso, tá? E espero que tenham, que ajude aí no estudo de vocês, tá bom? Obrigada aí pela atenção e aguardem os próximos vídeos.